galerinha do YouTube ou do Instagram, meu nome é Rafael Vilaça e hoje a gente vai estar apresentando para vocês um dos sistemas mais incríveis do corpo humano. Ele tem em média 250 metros quadrados e que é equivalente a mais ou menos uma quadra de tênis. Bom, bora ver lá? Hoje a gente vai estar falando da estrutura do trato gastrointestinal. Bom, primeiramente a gente vai estar falando das funções do trato gastrointestinal. A principal função desse órgão é prover o organismo de água e nutrientes que supram suas necessidades nutricionais. E para isso ele precisa de algumas atividades que são essenciais para poder fazer com que esse complexo sistema funcione da forma correta. Bom, as principais atividades são motilidade, que é a capacidade que o organismo possui de impulsionar o alimento ingerido a partir da boca até o reto. A segunda função é a secreção de várias substâncias que vão auxiliar com que a gente consiga fazer a digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes. A próxima função é a digestão. A digestão é muito importante porque ela é responsável por degradar os alimentos em partículas capazes de serem absorvidas pelo organismo. A próxima função é a absorção. Tudo aquilo que a gente come precisa ser absorvido para ser metabolizado e usado da forma que o organismo necessitar. Para isso a gente precisa fazer a captação desse nutriente, eletrólitos e água. E por fim a gente precisa excretar tudo aquilo que o nosso organismo não usa mais. Para isso é preciso eliminar qualquer tipo de substância que não vai ser absorvida. Bom, aqui nessa imagem a gente consegue ver todo o caminho do trato gastrointestinal. A gente consegue ver que a motilidade ela acontece durante todo o período. A gente precisa empurrar o alimento por todo o trato gastrointestinal. A secreção também acontece em todo esse processo também. A digestão ele acontece em algumas partes específicas. A absorção também e também a excreção acontece em algumas partes importantes. A gente vai estar falando agora da estrutura da parede gastrointestinal. A parede gastrointestinal ela possui 4 camadas. A primeira camada é a camada mais superficial que a gente tem. E essa camada está ligada diretamente com o lúmen do nosso corpo. No caso, o lúmen do estômago, do intestino, de todo o trato gastrointestinal. Esse é o lugar onde a gente consegue ter contato com o alimento. E além disso, ela possui camadas de células especializadas na absorção e secreção de alimentos. Como mostrado aqui nessa figura. A gente consegue ver aqui que ela possui bastante vilosidades também, que vai ser faladas a seguir. Bom, a gente possui também uma camada chamada submucosa. A submucosa, ela consiste em um tecido conjuntivo, glândulas e vasos sanguíneos e linfáticos. E nela a gente encontra uma importante estrutura, que é o plexo submucoso, que ele se localiza entre a submucosa e o músculo circular. Bom, aqui a gente encontra uma outra camada muito importante, que é a camada muscular. Ela é responsável por proporcionar a motilidade do trato gastrointestinal, isso é, fazer a locomoção do alimento por toda a trajetória. E aqui a gente encontra uma estrutura muito importante, que é o plexo miotérico, que ele se encontra entre o músculo circular e o músculo longitudinal. Ele, juntamente com o plexo submucoso, é responsável por fazer a parte mais autônoma da parte nervosa do trato gastrointestinal. Porém, a gente também tem a ajuda do sistema simpático e parasimpático para o funcionamento desse órgão, de acordo com as variações que o nosso organismo possui. Além disso, a gente tem a camada serosa, que é a camada mais externa, que ela consiste em um tecido conjuntivo e de células epiteliais. A gente consegue ver com todas as camadas do trato gastrointestinal, das paredes do trato gastrointestinal. E aqui a gente consegue tirar uma dúvida muito importante. Como que todo esse alimento ele passa por todas essas camadas até chegar para o nosso organismo e a gente conseguir absorver? Não. A resposta é não. Aqui a gente consegue ver que na camada submucosa a gente encontra vasos que fazem a condução desses nutrientes que são absorvidos pelo organismo. Bom, aqui a gente consegue ver como é que funciona. Vamos lá, é o seguinte, aqui a gente consegue ver que entra camada com a mucosa, ele é absorvido, e na camada submucosa ele entra nos vasos que estão nessa parte circular vermelha, e entra por meio dos vasos, e vão para as arteríolas, artérias, e vão ser absorvidos pelo organismo. Então ele não precisa atravessar todo o caminho, ele precisa apenas passar pela mucosa e submucosa. Aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre cada órgão
que compõem o trato gastrointestinal. Bom, o primeiro órgão a ser falado de grande importância é o esôfago. Bom, o esôfago ele possui possui a camada superior, que é de musculatura, músculo estriado, e a gente tem a camada muscular inferior. A gente tem também uma outra coisa muito importante, é que ele não faz nenhum tipo de absorção, é muito importante. Muitas pessoas confundem que por o fato dele ser do trato gastrointestinal, ele tem essa questão, né, de fazer qualquer tipo de absorção, porém não, ele tem apenas a função de secreção de muco para tornar a passagem do alimento mais fácil. Além disso, ele possui duas estruturas muito importantes para poder fazer a contenção e a liberação do bolo alimentar, né, durante todo esse processo, que é o esfíncter esofágico superior e o esfíncter esofágico inferior. Bom, aqui a gente consegue ver um outro órgão muito importante, que é o estômago. O estômago ele tem partes muito importantes, que são a cárdia, que é a parte superior, que entra em primeiro contato com o alimento. Aí depois a gente tem o fundo, o corpo e o piloro. Aqui a gente também consegue ver que o estômago ele tem um outro músculo muito importante, que é o músculo oblíquo, que ele auxilia muito no processo de quebra e transporte desse alimento e algumas outras funções. Aqui a gente consegue ver uma curiosidade do estômago, que ele consegue fazer uma grande capacidade de expansão. Ele consegue, em média, se expandir de 2 a 3 litros. Outra parte muito importante são as glândulas gástricas. Bom, elas se abrem principalmente nas focetas gástricas, que são a parte das vilosidades que existem na parte do lúmen do trato gastrointestinal. São 4 tipos de células, principalmente, que compõem essas glândulas. Elas são compostas pelas células parietais, as células principais, as células G e as células mucosa, né, que é responsável pela secreção de muco. Outro órgão muito importante é o intestino delgado. Esse órgão é de extrema importância porque ele é o órgão de maior processo de absorção do organismo e também de digestão. Existe uma porcentagem em média que é calculada desse processo de absorção. A primeira porção do duodeno ele consegue absorver 5% dos nutrientes. O jejum absorve 40% e o ilho 55%. Outra coisa importante é sobre o revestimento epitelial que o intestino delgado tem. Ele possui uma estrutura que é muito importante para poder fazer o processo de absorção. Ele possui muitas velocidades, né? E além disso ele possui células absortivas, que são chamadas de enterócitos, que auxiliam nesse processo de absorção. Ele possui também uma estrutura chamada borda em escova, que faz com que a gente tenha uma maior superfície de contato junto com as velocidades para poder fazer o processo de absorção. E também faz a secreção e essa borda de escova também ajuda até a superfície para poder fazer a secreção de enzimas digestivas. Além disso, a gente possui as células caliciformes e células enteroendócrinas. Aqui a gente consegue ver como é que funciona esse processo, né, de absorção. As partículas aí amostradas em branco entram em contato com as velocidades, elas são absorvidas pela camada do lúmen, né, pela camada mucosa, e na submucosa a gente encontra, né, os vasos sanguíneos que absorvem todos esses nutrientes que são essenciais para o nosso organismo. Em seguida a gente tem uma outra estrutura que é o intestino grosso. O intestino grosso ele é dividido em algumas proporções, que é o seco, apêndice vermiforme, o colo, que possui o colo ascendente, transverso, descendente e sigmoide, reto, e o canal anal também. Ali ele possui uma grande função de absorver principalmente água e eletrólitos. Também existe grande produção de muco, já que ali, né, o bolo fecal vai ficar mais seco, né, que a gente vai absorver essa água e eletrólitos e fazer, como eu falei, a formação do bolo fecal. O intestino grosso ele também tem umas estruturas muito importantes para poder fazer esse processo de absorção. Ele também possui células absortivas, possui células caliciformes e células enteroendócrinas. O fígado ele é um órgão também anexo, né, do trato gastrointestinal e ele possui funções essenciais para poder fazer todo o processo de digestão e absorção desses nutrientes. Assim, ele tem algumas funções muito importantes, como a síntese de moléculas, a produção e secreção de bile, o metabolismo de carboidratos, a neutralização de substâncias tóxicas e também o armazenamento de nutrientes. E também, por fim, a degradação em molécula por fim, a degradação de moléculas endógenas e exógenas.
É claro que a gente consegue ver que esse órgão aí tem uma grande função e a gente tem que dar parabéns para esse órgão pela função incrível que ele faz. Por fim, a gente vai falar do pâncreas. O pâncreas ele é essencial para a gente conseguir fazer o controle dos nutrientes que são liberados no nosso organismo e absorvidos. Agora falando da questão das estruturas, ele possui duas estruturas, uma glândula endócrina e uma glândula exócrina. O pâncreas exócrino ele secreta enzimas digestivas essenciais que elas são liberadas no duodeno a partir do ducto pancreático e ele também produz essa porção que a gente chama de suco pancreático. Além disso, a gente possui um pâncreas endócrino, que ele é principalmente formado pelas ilotas de Langerhans, que secreta principalmente as tão conhecidas insulina e glucagon, para poder fazer o controle da glicose no organismo. Bom, galerinha, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Por favor, ativa o sininho se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, curte esse vídeo no Instagram, compartilha com seus amigos e segue a gente lá. Esses vídeos são sempre gratuitos para poder ajudar qualquer aluno da área de saúde. Então é isso, até mais!